Olá pessoal, paz do Senhor, eu sou Graciele e estamos iniciando mais um episódio da série de devocional Rumo Certo. O nosso tema de hoje é qualidade de Deus em nós. Vamos fazer nossa leitura em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem e a mulher, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Quando nós falamos de qualidade de Deus, nós já pensamos assim: se me perguntassem hoje, fala uma qualidade de Deus, com certeza eu diria onisciência, onipresença e onipotência, que essas são as qualidades marcantes de Deus, as qualidades mais fortes, digamos assim. Mas essas qualidades não são comunicáveis a nós. E nós vamos falar sobre as qualidades que Deus compartilhou com nós, mesmo que não seja na forma total, seja de uma forma limitada. Quando Deus criou o homem, Ele falou: façamos do homem a nossa imagem e semelhança. E Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Então, dessa forma, Ele dividiu com nós algumas de suas qualidades e nós estaremos falando sobre elas. A primeira qualidade de Deus é a sabedoria. Em Romanos 16, verso 27, diz o seguinte: ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo para todos sempre. O escritor de Romanos está dizendo que Deus é único e sábio. Então, todas as decisões de Deus são sábias e acertadas. A segunda característica de Deus é a santidade. E como base, nós temos o livro de 1 Pedro, capítulo 1, no verso 16. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. O escritor de Pedro está dizendo que Deus é santo. E como Ele é santo, nós, como imitadores dele, imitadores de Cristo, nós também devemos ser santos. Então, Ele é separado, não tem nada, não tem defeito. Ele é perfeito. Terceira qualidade de Deus, a justiça. Está em Deuteronômio 32, no verso 4, diz o seguinte: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Quando eu falo que Deus é justo, eu estou dizendo que Deus age de modo justo. Não tem como Ele errar. Apesar de nós termos essas qualidades em nós, como eu disse antes, elas são de forma limitada. Então, o ser humano não vai agir de forma justa igual Deus. Nós vamos falhar no nosso processo de acusar ou de condenar alguém, porque nós não somos 100% justos. Mas a Bíblia deixa claro que Deus é justo e reto, e nele não há falha. A quarta característica é a fidelidade. Está em Números 23, no verso 19, que diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Suas palavras são sempre verdade. As palavras de Deus são sempre verdade. Ele não é homem e nem filho do homem para que minta. Então nós podemos confiar, porque o que Deus fala, Ele cumpre. Ele é fiel a toda a palavra que Ele traz ao povo dele. E nós temos a Bíblia, que reforça essa fidelidade de Deus, porque cada palavra que Deus fala, cumpre. Cada palavra que os profetas falaram, cumpriu-se. E até hoje continua, porque cada palavra que Deus fala ao servo dele, pode ser que não seja agora, pode ser que não seja daqui 2 dias, mas vai se cumprir, porque Deus é fiel à palavra dele. Misericórdia. No Salmo 103, verso 8, diz o seguinte: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. E em Êxodo 34, 6,
diz: passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: ó Senhor Deus, misericordioso e poderoso, tardio em irar-se e grande em benevolência e verdade. Então, a bondade de Deus, ela é divina para os angustiados e os aflitos. Então, se você clamar pelo Senhor, a bondade dele, a misericórdia dele te alcançará. O amor de Deus. 1 João, capítulo 4, do verso 8 ao verso 10, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então Deus age segundo a sua afeição aos seres humanos e ele se doou por nós. O amor de Deus foi tão grande que ele doou o Filho dele, o único Filho dele, para que nos reconciliasse a ele. Então não tem como medir o amor de Deus. O amor de Deus, ele é infinito e se nós falamos que amamos, mas não amamos ao Senhor, então nós não conhecemos o amor. Ou se nós falamos que amamos, mas não amamos o nosso próximo, que é o que Deus fala, amar ao vosso próximo como a ti mesmo, se nós não conseguimos cumprir o mandamento de amor, como é que essa qualidade de Deus vai se sobressair em nós? A bondade. No Salmo 100, versículo 5, diz: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Deus é o parâmetro definitivo do que é bom, e tudo o que Deus faz é digno de aprovação. Então, a bondade de Deus, ela é infinita. Ela não acaba em mim, ou ela não acaba em você, ou ela não acabou nos seus pais, nos seus avós. Ela vai passando de geração em geração. A graça. 1 Pedro 5, versículo 10, diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirme, fortifique e estabeleça. A graça de Deus, ela é tão grande que por causa do seu amor, Deus não age de acordo com o nosso merecimento. A palavra dele diz que nós pecamos e o salário do pecado é a morte. E a graça dele foi tão grande que nos alcançou e nos deu o direito à vida eterna. O amor dele nos alcançou. E isso não é mérito nosso, é simplesmente porque Deus nos amou. É simples e puramente porque Ele nos amou que essa graça nos alcança e nos alcançará até a vida eterna. De todos os atributos comunicáveis de Deus, qual está mais em falta na sociedade contemporânea? Ou eu perguntaria para você, de todos os atributos de Deus, qual está mais em falta na sua vida? Se você parar para refletir, você vai achar na sociedade a falta de muitos desses atributos, muitos. Mas mais que preocupar com a sociedade, e eu? Quais atributos de Deus está faltando em nossas vidas? Na minha vida e na sua vida. Ainda há tempo de corrigir. Deus compartilhou esses atributos conosco e Ele espera que esses atributos reflitam em nós. A mudança na sociedade vai vir através da nossa mudança. Então, que o que está faltando em mim, o que está faltando em você, nós possamos corrigir para que esses atributos que Deus compartilhou conosco, essas qualidades que Deus compartilhou conosco, seja visível a todos. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilhe com mais um.